Boa noite. A crise está a ter efeitos nos cuidados de saúde em Portugal. A desconfiança dos portugueses na qualidade e na segurança dos cuidados de saúde aumentou. Agravou-se nos últimos tempos, na sequência da morte de um jovem de 29 anos no Hospital de São José, em Lisboa, que aguardava uma intervenção na área da neurocirurgia. Importa agora aferir das condições que tem a Madeira para atender aos doentes residentes no arquipélago. É nosso convidado Eugénio Mendonça, médico e diretor clínico do Serviço de Saúde da Madeira. Muito boa noite, Sr. Doutor. Para que todos nos percebam melhor, qual é o seu papel como diretor clínico? Bom, eu gostava de cumprimentar todos os nossos potenciais utentes e os residentes na região autónoma da Madeira e deixar, digamos, uma definição grosseira daquilo que é, no meu entendimento, não a definição dos livros, do que é um diretor clínico. Fundamentalmente é alguém que, digamos, na complexidade de uma responsabilidade que lhe é imputada como o médico dos médicos, aquele que procura ajudar todas as áreas clínicas a fornecer adequadamente os melhores cuidados possíveis à população residente. Isto não se esgota só nos serviços, esgota-se de facto de uma maneira geral na própria ética, na própria conduta técnica e seguramente também acompanhando regras que têm a ver com a administração atual. Há aqui um grau de desconfiança dos portugueses no sistema de saúde em Portugal. Tem a ver muito com a crise. Como é que explica, enquanto médico? Bom, não se esqueça que a Constituição portuguesa é muito abrangente no que diz respeito ao acesso aos cuidados de saúde. Como sabe, sem olhar à cor, sem olhar à religião, sem olhar ao poder económico, sem olhar ao perfil político, todos temos, de facto, consagrados na Constituição a capacidade de sermos tratados livremente no nosso Sistema Nacional de Saúde. Seguramente, e devido a muitas restrições que todos nós sentimos, como pessoas, não como médicos nem como utentes, como pessoas sentimos os cortes que tiveram e reflexo na nossa qualidade de vida. Isto é, julgo que é transversal a todos. E seguramente a saúde, exposta como estava, também a cortes como todos os setores da nossa atividade económica, acabou por refletir, de algum modo, em algum dos serviços que se prestavam aos utentes. A chamada gratuitidade e acessibilidade tiveram, de alguma maneira, algumas restrições. O país ficou em estado de choque precisamente no dia 14 de dezembro por causa da morte de um jovem de 29 anos que aguardava por uma cirurgia no Hospital de São José. Tratava-se de uma cirurgia ao aneurisma cerebral. Na Madeira, temos profissionais de saúde suficientes e sempre disponíveis para atender a situações como esta? Bom, está-me a colocar uma posição de algum desconforto, sobretudo abordar uma questão de algum sofrimento para a família e sofrimento para as pessoas enquanto utentes. Seguramente aquilo que eu posso dizer enquanto diretor clínico e como eu também, o Virgínio, sabe que nós somos potenciais utentes de qualquer situação clínica. Na Madeira, e não quero de maneira nenhuma fazer aqui um elogio fácil ao nosso Sistema Regional de Saúde, nós temos diariamente 2 neurocirurgiões treinados, dos mais competentes, e isso aí já não preciso de reservar a opinião, são de facto os mais competentes e treinados na área da neurocirurgia e da cirurgia vascular, na neurocirurgia propriamente dita, chamada cirurgia de aneurisma emergente. Não temos sempre os 2 especialistas que fazem a cirurgia aneurismática, mas temos sempre um, juntamente com outro neurocirurgião experiente. Ou seja, numa situação idêntica à que se passou em São José, seguramente a região tinha resposta efetiva para o caso. Também não seria de esperar que um utente, isto faz parte do nosso esforço técnico, político, de dar à população madeirense esses acessos, digamos assim, não seria fácil, numa região como a nossa, se tivéssemos um utente com aquela situação, tratá-lo como? E há muitos casos destes?
Não, repare, eu tive o cuidado de levantar, enquanto diretor clínico, e falar com o diretor de serviço de neurocirurgia, o Dr. Pedro Lima, e falamos do número de ocorrências aneurosmáticas na área de neurocirurgia que acontecem na Madeira. E o número de 2015 foram cerca de 8 situações, não todas com características de emergência cirúrgica, tendo algumas a possibilidade de esperar, condicionadas por um tratamento adequado, de modo a serem propostas a cirurgia no mais curto espaço de tempo possível. Mas para intervir numa situação de aneurisma cerebral, o neurocirurgião precisa de ter em mão um exame importante que é a angiografia cerebral. Aqui na Madeira, há sempre este exame disponível, 24 horas? Sempre, 24 horas, todos mas os dias. Feito presencialmente. A informação que eu tenho é que esse exame nem sempre é feito presencialmente. Repare, o exame nem sempre é feito presencialmente. Como não é feito em Santa Maria, como não é feito no Porto, como não é feito em Coimbra, como não é feito em Madrid, como não é feito em Paris, como não é feito em Londres e se calhar em Washington. Repare, nós temos que escolher se queremos o céu e a terra, porque as duas coisas ao mesmo tempo é muito difícil. Temos é que demonstrar que há determinado tipo de exames que, sendo realizados à distância, não condicionam a efetividade do mesmo, nem a segurança, nem o diagnóstico. Mas eu vou-lhe acrescentar mais um dado relativamente à angiografia. Para além de nós termos 2 neuroradiologistas, o que não é muito frequente, encontrar 2 neuroradiologistas para 250 mil habitantes, como é o nosso caso. 2 neuroradiologistas treinados e com experiência na angiografia, não implica que o neurocirurgião específico daquela área também tenha conhecimentos e que permita, olhando para as imagens, vendo os exames, definir a melhor estratégia possível para oferecer ao doente. Portanto, isto aqui, o que se passou em Lisboa foi porque não havia profissionais de saúde suficientes, portanto, não foi só uma questão financeira, foi também a falta de profissionais naquele hospital, digamos assim. Aqui na Madeira há sempre profissionais, se não for pela telemedicina, portanto, é presencialmente. Repare, a pergunta que me faz tem uma parte que eu não lhe posso responder, como é óbvio, que diz respeito a outro tipo de sistema de saúde e a outros hospitais. Não posso comprometer de maneira nenhuma situações que não a conheço. Relativamente à segunda parte da pergunta, presencialmente estão os cirurgiões, que são aqueles que efetivamente têm de intervir. Na outra situação, muitas das vezes, e no período que está alocado ao horário normal de trabalho, o neuroradiologista está presente. Algumas situações que são feitas à distância não comprometem nunca a prestação do serviço. Falamos agora um pouco das nossas urgências. Quais são os casos mais graves que são atendidos nas urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça? Bom, meu amigo, isto daria uma aula de medicina e julgo que estaríamos, se calhar, com muita gente a bocejar ao fim de 2 ou 3 minutos. Eu posso dizer que algo que a população precisa de saber e tem de saber, vou aproveitar para neste momento dizer. A verdade é que nós somos uma região pequena, situada no meio do oceano, considerado hospital central, porque tem todas as especialidades cirúrgicas que há num Hospital de Santa Maria, ou num Hospital de Coimbra, ou num Hospital do Porto. Todas. Temos mais um defeito. Somos fim de linha. Enquanto no Hospital de Santa Maria, se houver uma necessidade de um recurso qualquer, se pode recorrer ao Hospital de São José, Curi Cabral, Capuchos, Amadora Sintra, Garcia de Horta, nós aqui temos que nos valer a nós próprios. Portanto, temos que um duplo esforço, quer político, quer económico, quer técnico. E por isso nós temos como primeira obrigação sempre responder a todas as necessidades da urgência. Por isso, tenho que lhe dizer que desde a cirurgia cardíaca emergente à intervenção em questões de cardiologia hemodinâmica, neurocirurgia, politraumatizados, sala zero, cuidados intensivos, quer dizer, nós com grandes dificuldades, é verdade que temos sempre dificuldades, mas oferecemos à população, e não tenho dúvida do que estou a dizer, oferecemos à população o melhor que podemos. O Sr. Doutor está neste cargo há pouco tempo, ficou surpreendido com o que encontrou?
Olha, eu fiquei surpreendido. Repara uma coisa. Nós somos surpreendidos, eu sou sempre surpreendido, pelo menos esta é a minha manifesta posição enquanto médico, sempre foi. Portanto, os desafios são para nós encararmos de frente e tentar ultrapassar. O caminho faz caminhando. É evidente que quando aceitei um cargo como este, agradeço de facto e neste momento a confiança que me foi dada pelo Sr. Secretário Regional, Dr. João Faria Nunes, e eu espero não defraudá-lo e espero ajudar de alguma maneira a saúde regional a cumprir o seu desígnio. Eu não tenho dúvidas que esperava algo mais fácil. Esperava... E porquê? Não, repare, a saúde, o termo saúde é um termo bonito, porque reflete em si a saúde. Quando falamos de saúde, falamos de um bem-estar físico e psicológico, mas a saúde enquanto sistema oferece muitas situações complicadas. Nós temos que gerir uma questão absolutamente técnica, uma questão onde intervêm, de facto, os médicos, os enfermeiros, os nossos operacionais, os nossos técnicos de saúde, porque não é só de médicos que é feito um hospital. O hospital vive muito de um conjunto, de uma equipa, e é isso que nós estamos a tentar implementar, uma cultura de equipa, de maneira a não quebrarmos, a separarmos as nossas intervenções. E eu esperava, de facto, as coisas fossem mais fáceis. Mas... também das coisas difíceis fazem os grandes desafios. Vamos ver o que é que se consegue. Ainda hoje o Diário de Notícias do Funchal falava de um retrato triste e deprimente das urgências. As urgências estão de facto sobrelotadas? Eu tenho, se calhar, que fazer uma primeira observação. Enquanto utente, enquanto jornalista, que aparece um minuto na vida de uma urgência e olha, identifica a situação, eu concordo com ele que é uma situação triste e complicada, porque nós temos que atender. É esta a nossa missão. Nós temos uma missão. Não podemos fechar a porta a partir do momento em que a nossa lotação esgotou. Um hotel, um avião, um autocarro, um táxi. Você consegue dizer a lotação esgotou, fechou. Nós no hospital, e é o único hospital que temos na região aberto, permanentemente com cuidados diferenciados, temos que ter um respeito pelo utente. O nosso desígnio é olhar para o utente. Mas isto tem a ver com as faltas de urgências ou tem mesmo a ver com situações reais de urgentes? Bom, cada vez, e isso é um sinal, digamos, um sinal importante na qualidade de vida que se oferece às populações, cada vez se morre mais tarde. É uma constante, estatisticamente está demonstrado. A nossa esperança de vida, tanto no sexo masculino como feminino, tem crescido. É evidente que a esperança de vida aumentando também traz as comorbilidades, os problemas que a idade traz. E nós temos que viver com isso. Temos muitas vezes na urgência pessoas idosas, pessoas com as suas defesas imunitárias mais baixas e que são, de facto, aquele grupo etário, juntamente com as crianças, que mais acede nestas fases do inverno, onde o frio e a chuva começam a aparecer, com síndromes gripais, que para si ou para mim podem ser ultrapassados com medicação em casa, e eu faço esse alerta para as pessoas procurarem primeiro se tratar em casa com uma simples gripe, antes de virem ao hospital, não só para promoverem, de facto, alguma defesa do nosso serviço, como também para evitarem serem infectadas ou transmitirem infecção. E estava eu a dizer que os idosos e as crianças são mais propícios a terem que ficar no hospital. E por isso nós temos números enormes. E aquilo que disse há pouco, do Hospital Santa Maria, como aconteceu ainda esta semana, na terça-feira, pedir ajuda ao Hospital de Loures ou pedir ajuda ao Hospital de São José, enviar aos doentes. Nós aqui temos que ter a noção que somos únicos, somos fim de linha. Temos mesmo que o jornalista, nos seus olhos críticos e atentos, que o seu papel é esse mesmo, ver que os corredores estão cheios, que há muita gente à espera, nós não podemos fechar as portas. O Sindicato dos Enfermeiros também fala em exaustão dos profissionais e fala também em falta de meios. O que é que falta nos hospitais da Madeira? Eu, em relação à questão sindical, obviamente não tenho nada a dizer, porque são papéis. Mas há falta de meios? Falta de meios,
que meios é que nós temos. Se nós quisermos aproveitar isto ao extremo, um dos meios será a construção de um novo hospital. É óbvio. O projeto do novo hospital não se esgota, e eu posso comentar isto porque não tenho filiação partidária, a minha participação aqui é absolutamente técnica. Também defende a construção do novo hospital. Não, ouça, obviamente é um objetivo que neste caso é um objetivo, digamos, de governação do atual Governo Regional da Madeira, é um objetivo determinado, mas que não se pode esgotar no PSD, nem no Partido do Governo, nem na Secretaria, nem na nossa opinião. É um desígnio regional, nacional e ultrapassa a visão mera de um partido. Tem que ser uma coisa completamente transversal a todos nós. Nós temos esse papel, inclusivamente, de que as pessoas que podem decidir e que não estão seguramente só cá, o poder económico da decisão seguramente está do lado de lá, no território continental. Nós temos que ter essa capacidade, todos juntos, conseguirmos demonstrar que o surgimento do novo hospital, não sendo a panaceia para todos os males, vai ajudar muito a situação. E acredita atual. que vai ser possível nesta legislatura? Ouça, avisei-o há pouco, já nos sei que caminhos não vai falar das questões políticas, eu não posso falar dessas questões, mas tenho, enquanto o tento, aliás como você, tenho uma fé grande, e sei que amanhã vão dizer que eu não devia ter dito desta maneira, tenho que ser mais racional. Sou racional. Acredito nos políticos e acredito no programa deste governo, senão também não tinha assumido o cargo de diretor clínico do César. Doutor Eugênio Mendonça, falamos então da sua área mais técnica e um pouco também do material e do equipamento que tem o Hospital do Funchal. Há bem pouco tempo um aparelho de TAC e a câmara hiperbárica não estavam a funcionar devido a avarias. Estas reparações já foram feitas? Bom, relativamente ao TAC, deixe-me dizer duas coisas. O hospital não tem só um aparelho de TAC. O que normalmente se transmite cá para fora é que o TAC está variado. Pois, mas o hospital tem 3 aparelhos de TAC. E são suficientes? Não, repare, 1 na urgência e 2 no serviço normal. É evidente que existem sempre avarias. Quando existem também situações dúbias, sabe que o madeirense gosta de colocar sempre, isto faz parte do nosso código genético, aí não vale a pena nós mudarmos. Faz parte alguma atitude de desconfiança, que na gíria tem outro termo que eu não vou usar aqui, permite alegar que existem avarias ou que existem aparelhos não utilizados para retirar benefício noutros sentidos. Não é verdade, porque as clínicas e outras estruturas também de vez em quando nós precisamos do apoio, não têm porque estão avariadas. Portanto, nós temos é que ser absolutamente claros. O hospital teve, de facto, uma situação do TAC da urgência avariado por razões de software, por razões de manutenção. Não é um obstáculo à qualidade de serviço que se presta. Vai ter sempre alguma demora. E eu vou-lhe dizer já que, quando se fala de lista de espera para TACs ou para ressonância, o Virgílio sabe, por exemplo, e também para toda a gente que nos ouve e que nos vê, quanto é que demora, por exemplo, a fazer uma ressonância de coluna cervical e de crânio numa pessoa como eu ou como você? Seguramente quase 1 hora. A aquisição das imagens não se fazem lentamente. É preciso preparar. O dia tem quantas horas? E é isso que as pessoas não entendem. Não, com certeza. E que às vezes reclamam nas cartas do leitor e que vemos algumas reclamações. Deve ter-se em conta que as reclamações devem ser sempre tidas como algo para nós aprendermos. Não é para ficarmos aborrecidos ou chateados. Nós temos é que retirar dessas cartas do leitor aquilo que nos permita chegar ao hospital e tentar corrigir. E se corrigirmos, seguramente as cartas do leitor já vão ser noutro sentido. Nunca vão deixar de existir. Nós vivemos numa sociedade e cada um tem direito a dizer aquilo que lhe vai na alma. E tem recebido muitas queixas por parte dos utentes do César? Olha, algumas queixas e muitos elogios. E se tivesse uma balança que pudesse pesar, eu tenho a certeza absoluta que as queixas são verdadeiras, sentidas, mas os elogios são verdadeiros e sentidos e pesa para o lado dos elogios, não tenho dúvida nenhuma. E de que mais se queixam os nossos utentes? Queixam-se fundamentalmente da espera.
queixam-se fundamentalmente da dificuldade de acessibilidade a alguns exames, queixam-se às vezes de questões de ordem pessoal, que o médico não responde bem, que o enfermeiro não responde bem, ou, repare, questões que todos nós, na nossa vida diária, quando usamos o funcionalismo público em todas as suas vertentes, as empresas privadas, mesmo pagando, eu várias vezes me insurjo com tratamentos ou num hotel, ou num restaurante, mesmo pagando. E aqui, no hospital, nós não podemos deixar de atender estas reclamações. Procurar chamar a atenção do médico, do técnico, para que tenha alguma ponderação, porque as pessoas estão, mesmo não sejam muito doentes, estão numa situação de debilidade psicológica e física. E às vezes nós temos que ter, basta uma simples palavra, às vezes consegue remediar o mal-estar. O Governo disponibilizou este ano mais dinheiro para reduzir a lista de espera de cirurgias. É mais 1.400.000 euros. Com este dinheiro, quantas cirurgias espera realizar ou abater na lista de espera? Bom, são perguntas difíceis de responder, mas eu vou procurar, de alguma maneira, lhe tornar claro o que é, de facto, este programa de recuperação de cirurgias. Não sendo político, porque já volto a dizer que não sou político, custa-me aceitar que alguém diga que as promessas não são cumpridas. Esta promessa estava no programa do Governo e está cumprida. Está no terreno e está dando a resposta que nós imaginamos ser a resposta adequada para o nosso Sistema Regional de Saúde. Nós temos, de facto, uma lista de espera vasta em algumas cirurgias ditas de conforto. Quais são as cirurgias ditas de conforto? As cataratas, que trazem muito mal-estar, sobretudo em pessoas já, digamos, a partir dos 65, 70 anos, que o déficit de visão não permite conduzir, não permite ter uma autonomia para a sua vida no dia-a-dia. Essa cirurgia das cataratas está a ser feita em grande escala e estima-se fazer à volta de 700 a 800 cataratas. É um número significativo, não esquecendo que este montante de 1.400.000 não é só para as cataratas. Também é para aqueles doentes que, padecendo de insuficiência renal, têm que fazer diálise diária e que têm, de facto, que recorrer a técnicas muitas vezes invasivas e incomodativas, passam a ter fístulas e válvulas que os permite fazerem, numa situação bastante cómoda, bastante calma e confortável, a sua diálise. E temos, seguramente, mais algumas cirurgias que são muito mediáticas, que são as próteses do joelho, as próteses da anca, as hérnias, as vesículas. Estamos a fazer dentro daquilo que são as nossas possibilidades de resposta. Não se esqueça que temos um número limitado de anestesistas. Quantas pessoas temos em lista de espera para cirurgia? Bom, neste momento o número baixou consideravelmente porque começamos a fazer a chamada washout da lista de espera. O que é que eu quero dizer com isto? Conforme fomos contactando com as pessoas e começamos, neste momento, as nossas listas de espera baixaram cerca de 700 utentes. Porquê? Ou 700 candidatos, porque muitos deles não foram retirados das listas, ainda estavam lá e já foram operados por iniciativa própria ou na privada, ou, neste momento, com o andar da idade, com o avançar da idade, já não querem sujeitar a cirurgia, ou então, infelizmente, alguns, por motivos óbvios, saíram da região ou faleceram, e, digamos, nesta primeira contabilização, nós temos uma diminuição significativa na ordem dos 7% a 8%, que eu penso que o andar do ano, 2016... No total estamos com quanto? À volta de 15 mil atos. Não são 15 mil pessoas. Há muitas pessoas inscritas várias vezes e muitas delas... diferentes. Até para a mesma cirurgia. Repare, isto é uma sensação estranha que as pessoas pensam que indo ao médico A e estando inscrito na lista de espera, não é chamado ao fim do ano e vão a um médico de outra área cirúrgica para tentar, e a lista de espera torna-se cumulativa. Nós não podemos
especular sobre isto, Virgílio. Não lhe posso dizer números corretos. O Sr. Doutor estava-me a falar que há falta de médicos anestesistas. Isso põe em causa, digamos assim, este programa de combate à lista de espera? Não põe em causa, porque a dinâmica da equipa de anestesia do Cesaram é uma dinâmica que me merece ser elogiada aqui. 16 colegas, do qual eu faço com muito orgulho parte, têm tido um papel fundamental na qualidade assistencial que temos dado no nosso Hospital Central. São eles, de facto, peça fundamental no tratamento da dor aguda e da dor crónica, tratamento a nível de urgências e de emergências, cirurgias de rotina, 16 pessoas, quando nós precisaríamos ter, no mínimo, 35. É obra, mas não é um defeito nosso. Nós não podemos inventar anestesistas. O país, a Europa, está todo com o mesmo déficit, ou tem o mesmo déficit desta especialidade, e nós temos o grato prazer de contar com uma entrega absolutamente indescritível destes especialistas. E nas outras áreas, o Cesaram tem os médicos que necessita? Não, de todo. Não de todo, mas repare, porquê? Primeiro... Por sua vontade, quantos médicos é que precisava? Já fez as contas? Por minha vontade, eu precisaria de, em algumas áreas da especialidade, eu vou-lhe enumerar para não ficar com isto em branco. Na radiologia, necessariamente, se tivéssemos mais 3 ou 4 especialistas, na ortopedia mais 3 ou 4 especialistas, na anestesia mais os tais 14 ou 15 especialistas que nos faltam, nós iríamos conseguir construir, de facto, um modelo mais confortável. Mas não se esqueça de uma coisa, nunca, perante alguma exiguidade de recursos humanos, se vai pôr em causa a qualidade assistencial à população da Madeira. E em termos de enfermeiros, o serviço está bem servido? Não é... enquanto diretor clínico, eu sei que há um embaraço real nas definições do diretor clínico. Portanto, tenho que ter uma visão completa sobre o Sistema Regional de Saúde e a sua intervenção, apesar de não orgânica sobre os enfermeiros, também tem alguma coisa a dizer. Eu gostava de deixar uma palavra aos enfermeiros, porque eles, de facto, para além daquilo que eu digo e que toda a gente gosta de dizer, porque isto politicamente é correto, dizer que são muito importantes, não, eles são importantes e têm-se tornado importantes porque têm procurado cumprir sempre, apesar de tudo aquilo que nós sabemos, de grande desgaste emocional, desgaste físico, têm procurado cumprir sempre as suas funções de enfermeiros. E isso, seguramente, não posso esquecer. Vai recorrer às clínicas privadas para combater estas listas de espera nas operações, nas cirurgias? O tabu da lista das privadas e do mundo privado só é um tabu quando nós não estamos doentes e quando não entendemos a problemática da saúde. Essa definição de recorrer às clínicas privadas sempre será uma opção política do Sr. Presidente do Governo e do Sr. Secretário da Tutela. Se assim for, obviamente que nós estaremos abertos para dar a resposta a isso. Quanto aos exames de diagnóstico, qual é a dimensão da lista de espera? Bom, relativamente aos exames de diagnóstico é grande. E vou-lhe dizer porque que não lhe posso adiantar números. Como sabe, nós temos, dentro dos exames complementares de diagnóstico, aquilo que vulgarmente todos nós recorremos, que são os eletrocardiogramas, o raio-x tórax, as análises de rotina, as análises de uma maneira geral. Esses exames, de uma maneira geral, não têm atraso significativo, ou seja, fazem-se quase que ao dia, ou digamos, num curto espaço de tempo, que não põe em causa a ansiedade do utente, nem o médico que está à espera desses exames. Quando vamos a exames mais diferenciados, como o caso do TAC, como o caso da ressonância e alguns exames que tais, a demora é mais significativa. Mas não é uma exclusividade da região. Fala-se em 3.000 TACs, 3.500 ressonâncias magnéticas, 3.900 mamografias, 4.500 ecografias e 3.200 cardiogramas, ou ecocardiogramas, assim é que é. Confirma estes dados?
Não, se calhar é mais. Não, se calhar é mais. Porque isto, repara uma coisa... Aumenta de dia para dia. Não, a medicina não é feita... Não é só do dia para dia. É que você, enquanto utente, e que chega ao meu consultório, você não quer simplesmente fazer umas análises. Você quer um ecocardiograma. Você quer também um TAC. Mas para que é que eu lhe vou pedir um TAC? Mas eu não tenho direito, doutor, a fazer um TAC. Repare que muito desta lista de espera, que diariamente sofre oscilações... Há exames desnecessários, é isso que quer dizer? Não me obriga a dizer algo que me vai na alma, mas que não é fácil, do ponto de vista deontológico, dizer. O que eu lhe estou a dizer é que a medicina se transformando numa medicina defensiva, não é uma crítica à minha atividade, é uma constatação. A medicina defensiva é aquela que se exerce procurando, de alguma maneira, gastar todos os recursos técnicos para a procura de um diagnóstico que muitas vezes está à vista do olho, chamado diagnóstico clínico de observação. Não tenho dúvidas que quem impõe esta medicina defensiva são os tribunais, são os utentes e, de facto, os médicos muitas vezes defendem-se nesse tipo de atitude. Em termos de consultas externas, quanto tempo demora, em média, um doente a obter uma consulta? Depende da especialidade. Há especialidades que não têm lista de espera. Se você me falar em especialidades do tipo neurocirurgia, oftalmologia, nós temos consultas que demoram, em média, e que interferem com outros parceiros, 20 a 25 minutos. Num tempo útil de consulta de 4 horas, marcados a 7 ou 18 doentes não vão para trás, são vistos, e aquele pontual que vai para trás sente-se no direito de se queixar e normalmente vai para a consulta imediata. Há um tempo médio que não é, digamos... Fala-se em mais de 1000 dias. Não. Quais são as especialidades que está aqui a ser levado em linha de conta? Repare, não há possibilidade de nós termos lista de espera de 3 anos ou 3 anos e meio. Há várias metodologias para, quando se quer complicar uma leitura estatística, complicar. Faz-me lembrar a estatística do frango. E eu não escuso de dizer aqui, de facto, aquilo que muitas vezes nós sentimos. Há lista de espera. Não vale a pena... Como é que espera reduzir estes números? Ouça, esperar reduzir os números é esperar, de alguma maneira, que se mentalize a população, porque é importante, que recorra aos hospitais e ao serviço do hospital em situações verdadeiramente identificadas e mais, contar com uma vertente que é normalmente esquecida na nossa medicina, que são os colegas da medicina geral e familiar, que têm um papel fundamental enquanto fornadores dos recursos hospitalares e tendo mais médicos de família, e Virgílio, que é uma das missões que nós estamos a trabalhar, é oferecer à população a possibilidade de diariamente, no seu centro de saúde, poder ter alguém que o veja, que o observe, que o aconselhe, que o trate, e só em situações de limite. Qual a percentagem da população madeirense que já está coberta por um médico de família? Há dias a Associação Portuguesa de Clínica Geral indicava que era cerca de metade, 50%. Não, os números que nós temos não são muito superiores a esses. Nós temos à volta de 60% de utentes de madeirenses com médico de família referenciados. Mas não se esqueça que nós temos a chamada consulta de recurso, todos os colegas têm uma consulta de recurso, de modo a que as pessoas que não têm médico de família, quando precisam, recorram através da consulta de recurso. Não é, de facto, o melhor caminho. Nós temos que crescer no sentido de termos, de facto, uma resposta à população e antevejo nos próximos anos uma resposta total, porque existe Qual vai ser a estratégia? Não, a estratégia é a seguinte. O mercado de trabalho é um mercado em constante movimento. Nós temos muitos médicos a se formar, fala-se já em desemprego médico pela Europa fora, e Portugal este ano, por exemplo, tem mais do que uma centena de médicos novos que não conseguiram entrar em especialidade nenhuma, vão ser tarefeiros se não tiverem vagas para trabalhar, e nós na Madeira temos cerca de 60 internos de medicina geral e familiar. Faço fé e tenho esperança que esses números, depois de 3 anos, alguns 3, outros 2, outros 4 anos de formação, porque alguns já estão na sua fase final da especialidade, venham dar, digamos, vazão, entre aspas, a uma necessidade premente da população e do nosso Sistema Regional de Saúde.
Em termos de cuidados paliativos, ainda esta semana, Manuel Lopes, coordenador da reforma dos cuidados continuados integrados, dizia que no país ainda há muito caminho a fazer. Aqui na Madeira, como é que estamos? Ele apontava aqui uma série de coisas que não funcionam, o sistema não funciona, tem de ser repensado e se nada for feito, quem sofre são os doentes. Era o que ele dizia na altura. Ainda esta semana. Palavras de Manuel Lopes, coordenador da reforma dos cuidados continuados. Pois, repare, os cuidados continuados é uma filosofia de saúde e, objetivamente, para ser também claro, para as pessoas em casa saberem o que é que nós falamos quando falamos de cuidados continuados e paliativos, o que é. Nós temos um utente, normalmente são utentes idosos ou utentes que de facto precisam de tratamentos, doentes oncológicos, numa fase terminal, etc. Precisam de acompanhamento qualificado depois de saírem da fase aguda de um tratamento hospitalar. Têm que ser colocados numa estrutura alocada para esse fim, com cuidados de enfermagem, com cuidados de reabilitação, com cuidados operacionais, administrativos e médicos. Isto não é uma pirâmide, Virgílio, isto é um cilindro, ou seja, a quantidade que entra é igual à quantidade que sai. Tem que haver, de facto, uma mudança estrutural a nível nacional, porque nós, a nível regional, apesar de grande dificuldade, vamos dando resposta, porque os lares associados, a estrutura, de facto, do Hospital João de Almada e o quarto piso do Hospital dos Marmeleiros, procura, de alguma maneira, dar uma resposta. Eu sei condicionada, eu reconheço, mas é possível. São dados de hoje, entre 4 e 10 de janeiro foram registados 20 casos de gripe A em Portugal. Aqui na Madeira, quantos casos? Nós temos desde outubro 4 casos identificados. Uma criança em meados de outubro e mais 3 casos, um deles portador de comorbidades e de doenças graves que acabou por falecer, mas cuja causa primária ou próxima não foi a gripe A. De qualquer modo, é importante, e eu antes de vir para cá falei com as pessoas ligadas à área para me identificarem alguma informação que se deve dar aos utentes e os madeirenses. E que informação é essa? A informação é que, de acordo com o Dr. Francisco Jorge, a estirpe que provoca esta chamada gripe A é uma estirpe, o H1N1, que já existe em Portugal desde 2009, é sempre essa a causadora das infecções da gripe A, não deixa de ser uma gripe, que tem algumas consequências nefastas do ponto de vista respiratório em doentes fumadores, em doentes debilitados do ponto de vista imunológico, em crianças e em idosos, mas muitos já têm, nesta vacina que se faz, esta vacina sazonal, que se fez em 2009, 2010, 11, 12 e até agora, tem nas suas características imunológicas também a defesa contra o H1N1. Portanto, aquilo que se procura transmitir é que não é nada de anormal, estatisticamente são valores bem sobreponíveis, controlados e esperemos que de facto assim continue. Sr. Doutor, o Ministério da Saúde retirou em dezembro a capacidade formativa do Serviço de Cirurgia Geral. Alguma razão para isto? Não. Tenho que lhe dizer, porque às vezes a especulação que se pode fazer a este nível também carece de informações concretas. Não tem idoneidade, ou foi retirada a idoneidade como foi retirada a Sim, quase isto toda. é capacidade formativa. Capacidade formativa não tem a ver com a idoneidade propriamente dita. A capacidade formativa tem a ver com o cumprimento de requisitos que muitas vezes não estão, digamos, organizados de maneira ao Colégio da Especialidade reconhecer como organizados. E isto, repare, nós temos um interno do terceiro ano, eu vou-lhe contar esta história porque a mim dá-me, de facto, é o exemplo concreto que não é da região autónoma da Madeira, é como nos Açores, é como no Algarve, é como em Lisboa só há 12 hospitais com capacidade formativa global na cirurgia, então os outros hospitais como é? E no Porto isto implica o quê? Não possa ter mais novos estagiários? Implica que, enquanto não cumprirmos regras, porque a ciência médica é uma ciência rigorosa, não se pode brincar com questões sérias. E o Colégio da Especialidade é um regulador e entende que se deve ter alguns conceitos teóricos e técnicos para que o interno do primeiro ao sexto ano, a formar na Madeira,
seja formado igual ao que se forma no São João ou que se forma em Santa Maria. E nós temos que reconhecer que, por vezes, hospitais como os nossos, com grande carga de trabalho, bastante periféricos, pode haver alguma falha nesse sentido. Estamos a trabalhar arduamente para, em maio deste ano, na visita prometida pelo Colégio da Especialidade de Cirurgia, recuperarmos a nossa capacidade formativa e depois terei muito gosto, assim, pessoalmente, de informar para você, quando tiver a oportunidade, de dizer que recuperamos a capacidade formativa na cirurgia geral. Doutor Eugênio Mendonça, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa Entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.